A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Querido e amado irmão, agradeço você que está participando da leitura da palavra. É muito importante, querido, que a gente venha estar ouvindo e lendo a palavra de Deus para que a gente esteja fortalecido nos momentos difíceis de nossa vida. Pois a palavra, a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos na leitura do livro de 2 Reis. Hoje nós vamos ler o capítulo 9, onde Jeú é ungido rei de Israel e ele mata Jorão e a Jezabel. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta almotólia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote de Gileade. Chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faze que ele se levante no meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma a almotólia de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungiste rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Foi, pois, o mancebo jovem profeta a Ramote de Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali. E disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual? Todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou azeite sobre a cabeça. Ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungir-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo o varão, tanto encerrado como o desamparado em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Bazã, filho de Aias. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Giseel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú, os seus servos do seu senhor disseram-lhe: vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora, fazendo-lo o saber, e disse: assim é assim, me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungir-te-ei rei sobre Israel. Então se apressaram, e tomou cada um os seus vestidos, e o pôs debaixo dele, no mais alto degrau. E tocaram a buzina, e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel,
por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Giseel das feridas que os sírios lhes fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape, para ir anunciar isto a Giseel. Então Jeú subiu ao carro e foi-se a Giseel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Giseel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: veio uma tropa? Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro, e diga: a paz? E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz? E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz? E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o Jizreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú? E disse ele: que paz? Enquanto a prostituição da tua mãe Jezabel e as suas feiticeiras são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: traição há, Acasias. Mas Jeú atensou o seu carro com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e as flechas lhe saiu pelo coração, e saiu no seu carro, caindo. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Jezreelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu junto, a cavalo o pôs seu pai, Acabe. O Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: por certo que eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue dos filhos. Diz o Senhor também: não tu pagaria nestes pedaços de campo, diz o Senhor. Agora, pois, tomam e lançam neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú seguiu após ele e disse: feri também a este, no campo, a subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para o Megido, e morreu ali. Os seus servos o levaram num carro a Jerusalém, e o sepultaram na sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. Entrando Jeú
pelas portas, disse a ela: teve paz Zimri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela, disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse esse: lançai-a de alto a baixo. E lançaram de alto a baixo. E foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e ele a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultura, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram o olho e fizeram saber. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: esta é Jezabel. Amém, meus amados irmãos? É isso aí, queridos, a palavra de Deus, né? E segue, né? Os reis assumindo, né? O povo pediu reis, Deus mandou reis. E a gente está vendo que muitos problemas se levantaram, guerras, mortes, né? E tudo isso por causa de desobediência à voz e ao comando de Deus. Amanhã nós vamos ler o capítulo 10, onde Jeú ele vai exterminar a casa de Acabe. E assim nós continuamos a leitura da palavra. Amém? Agradeço a todos. Nós vamos agora fazer a oração da fé.